Timaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês aqui no canal. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativem o sininho das notificações e seguem a minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E amanhã, às 6 horas da noite, teremos aí Vasco e Flamengo, jogo de volta do Campeonato Carioca, válido pelas semifinais. Se o Vasco vencer, avança e vai para a final. Se empatar ou se o Flamengo vencer, o Flamengo elimina o Vasco e fará a final do Campeonato Carioca contra Fluminense ou Volta Redonda. Inclusive, a partida de volta é neste sábado. E você que quiser fazer a sua aposta esportiva, se cadastra lá no XBET, cadastre-se e comece a apostar. Hoje tem Fluminense e Volta Redonda no Maracanã. Fluminense perdeu os 2 jogos para o Volta Redonda e um simples empate elimina o Fluminense, mas o Fluminense tem feito bons jogos aí e acredita-se muito que o Fluminense possa vencer. Amanhã, como eu mencionei, tem o jogo do Vasco, então se cadastra lá na XBET, escolha qual jogo você quer apostar ou aposte até nos dois. Então, além de você se cadastrar na XBET, que é uma das maiores casas de aposta do mundo, séria, paga rápido e paga muito bem, utilizando o nosso cupom promocional Futebolaço com Temudo e C no final, eles dobram o seu primeiro depósito, beleza? Além de se divertir lá, você fortalece o meu trabalho. 1xBet, parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos comentar sobre o mercado da bola. Primeiro, informação dada pelos companheiros do News Almirante, confirmado pela Arena Cruz Maltina. O meia Matheus Sávio, cria da base do Flamengo, trabalhou com Maurício Barbieri e hoje joga no Kashiwa Reysol do Japão, foi oferecido ao Vasco. Não só ele, como vários outros jogadores estão sendo oferecidos aos Gigantes da Colina. O Vasco é um jogador de mais tarimbo para a posição, então a negociação com o Matheus Sávio não deve nem sequer avançar. Mas estou trazendo a informação de que ele foi oferecido ao Vasco. Agora, uma negociação que eu trouxe para vocês que está em curso e avançou e deve ter final feliz é do volante colombiano Campuzano, que pertence ao Boca Juniors e está emprestado ao Giresunspor da Turquia. E a situação e a novidade é a seguinte: segundo apurou os companheiros do Globoesporte.com, o Giresunspor já deu o ok para o jogador deixar o clube turco e acertar com o Vasco. O negócio agora está na mão do Boca e eu explico por quê. Ele é titular do Giresunspor, chegou em setembro, o contrato dele era válido até agora, final do mês de junho, porém o Giresunspor deve $200 mil ao Boca e não tem como pagar. Parece até futebol brasileiro, né? Contrata jogador sem ter como pagar o clube ao qual você contratou. E aí qual é o negócio? O Vasco assumiria a dívida do Giresunspor, pagaria ao Boca os $200 mil e mais uma grana para poder ficar com o jogador, pelo menos aí até o final do ano. Então, somando aí o que o Giresunspor deve mais o que o Vasco deve pagar, mais ou menos aí $300, $400 mil pelo empréstimo do jogador. Beleza? Pouco mais aí de R$1 milhão pelo empréstimo. O jogador é aguardado na Argentina agora no começo da próxima semana e aí, se acertando Boca e Vasco, ele chega aos Gigantes da Colina. O Boca não vai se opor, ele é um jogador que estava emprestado, tem até uma passagem interessante no Boca. Vou até trazer para vocês os números do Campuzano. No Boca, ele chegou em 2019, jogou 97 jogos, dos 97, 74 como titular e marcou 2 gols. Ele é primeiro volante, uma posição que o Vasco tem como uma das mais carentes no elenco e está indo ao mercado para contratar. No Giresunspor, que ele chegou em setembro, até agora ele fez 17 jogos por lá e marcou 1 gol. Ele é um primeiro volante, um jogador mais de marcação, chegaria para dividir e brigar ali na posição com o Rodrigo. Lembrando que o Andrei Santos, que vem jogando de primeiro homem, em breve está saindo aí, porque o empréstimo dele junto ao Chelsea é só até o final do mês de junho, beleza? Então, tão logo eu tenho novas informações sobre a situação do Campuzano, eu trago para vocês aqui no canal. Aproveitando que eu citei o Andrei Santos, vamos virar a chave agora e vamos falar do momento do Cria no Vasco. Uma galera tá pegando no pé do Barbieri, batendo muito. Pô, tirou o Rodrigo do time, o Rodrigo tava muito bem. Pô, o Andrei também não voltou. Aí tem uma galera, pô, pra que voltou se ele já vai ficar pouco tempo? Ele atrapalhou o time. Desde a chegada do Andrei, o Vasco caiu. Enfim,
Tem uma discussão muito forte nesse sentido. E eu gostaria de ouvir o Barbieri falando sobre o Andrei. O Barbieri foi questionado se ele está satisfeito com o desempenho do Andrei de primeiro volante. Ele joga o primeiro jogo dele contra o Flamengo mais avançado. Depois, no segundo tempo, o Barbieri tira o Rodrigo e passa ele de primeiro homem. Ele inicia o jogo com o Jair e Andrei saindo e o Rodrigo de primeiro volante. Então, a participação dele como primeiro volante é no segundo tempo do jogo do Flamengo e depois nos jogos subsequentes, contra o Bangu, contra o ABC e também a perda para o Flamengo no jogo de 3-2 no Maracanã. Então, Barbieri vai analisar e vai ser até duro na opinião dele aí a respeito dessas críticas que o Andrei vem sofrendo desde seu retorno ao Vasco. Sim. Olha, eu acho que tem se levantado uma polêmica sobre isso e eu sinceramente vou dividir com vocês e eu não entendo, mas é a minha opinião como vocês têm a opinião de vocês. Eu não entendo como o Andrei pode ser o primeiro volante de uma seleção brasileira que ganhou o Sul-Americano, que está classificado para o Mundial, como o Andrei pode ser convocado para a seleção brasileira principal e não pode jogar no Vasco. Eu não entendo. Agora, o Andrei é um menino de 19 anos, mesmo fazendo tudo isso que ele fez, mesmo sendo vendido para o Chelsea pelo valor que ele foi, ele continua sendo um menino de 19 anos, que precisa jogar, que precisa se desenvolver, que em alguns momentos vai entregar muita coisa, em outros vai oscilar. Eu não acho que ele fez um jogo ruim. Eu não acho que no jogo anterior o adversário levou vantagem em cima dele por questões de marcação, muito pelo contrário. E é um jogador que tem jogo, que se associa, que combina, que acha passes. Não entendo o questionamento em relação ao Andrei, sinceramente. Agora, o Rodrigo vinha bem, com certeza. Mas para eu botar os dois, alguém tem que sair. Só jogam 11. E aí vai a escolha, vai a leitura do adversário, vai tudo aquilo que a gente vem trabalhando. É um menino fantástico, tem se dedicado, tenho certeza que vai melhorar, vai crescer, porque volto a repetir, tem 19 anos. Espero que ele possa ajudar bastante a gente nessa sequência. Falando em críticas duras, quem tá aí com o ouvido e a orelha quente aí é o Pedro Raul. A torcida tá pegando muito no pé dele, foi bem hostilizado em São Januário. Principalmente depois da perda do pênalti contra o ABC, e o Barbieri foi questionado do que ele está achando desse desempenho do Pedro Raul, que ele teve uma queda, e também como é que ele enxerga as opções para substituir o Pedro Raul quando precise, e a famosa sombra. O Vasco teve na iminência de contratar o Lelê, acabou tomando uma banda aí do Fluminense, e vai precisar ir ao mercado para trazer um jogador. Ele foi questionado como é que ele vê essa sombra e a concorrência interna no Vasco também, pela posição do Pedro Raul. Olha, eu não posso desvincular o rendimento do Pedro do rendimento da equipe, né? Não seria justo da minha parte. Então eu acho que nesses últimos jogos a gente como equipe oscilou e aí é natural que o Pedro oscile. Em relação ao jogo de hoje, sempre é uma situação complicada para o centroavante, porque pega um adversário que em muitos momentos coloca ele para jogar contra 3 dentro da área, né? E aí eu pedi para ele sair da área, não vai resolver muita coisa, porque ele vai fugir um pouco demais da característica dele, por isso que eu falei da situação da gente conseguir chegar com mais gente, porque aí de repente esse 3 contra 1 vira um 3 contra 2 ou um 3 contra 3 e numa situação de mana ele pode levar vantagem, porque ele tem essa característica. Então eu acho que hoje ele, assim como a equipe, não teve um bom desempenho, mas tem todo um contexto, né, que envolve isso. Em relação ao elenco hoje, o que a gente tem o Egnaldo, que é um menino que joga nessa posição, mas com característica um pouco distinta do Pedro, é um jogador mais de velocidade, um jogador mais de atacar o espaço, é um jogador que tem uma transição mais fácil, até tem boa impulsão, cabeceia bem, mas não tem essa característica de prender os zagueiros, de segurar, de fazer tanto pivô. A gente tem trabalhado isso com ele, tem feito treinamentos específicos para que ele possa também evoluir nessa questão. Depois a gente tem alguns outros jogadores que podem eventualmente atuar como um número 9, mas que não tem a mesma característica do Pedro. Então a gente segue trabalhando e buscando as soluções. Bom, galera, enfim, tá feito o registro aí do Maurício Barbieri sobre o momento do Pedro Raul, e a questão da pressão da torcida. Agora, futebol, ele tem essa questão, e uma vez, cara, eu não lembro aonde eu vi, o jogador de futebol, ele tem uma coisa que o jornalista, que o cantor, enfim, o artista de uma maneira geral, mas especificamente o jogador de futebol,
ele tem que o ser humano comum não tem. Quando você faz uma cagada, para você corrigir aquele problema, é muito difícil. Para você conseguir reaver confiança, mudar uma imagem que foi feita a seu respeito. Agora, o jogador de futebol, cara, ele tem a partida seguinte. O cara se consagra, faz um jogo incrível, porra, ele é o bom, ele é o cara. Na partida seguinte, o jogo decisivaço, ele faz uma tremenda de uma merda. Acabou, irmão, já era. E o atleta, ele tem os dois lados, pra cima e pra baixo. A galera tá muito irritada com o Pedro Raul pela perda do pênalti. O André, a galera também tá cobrando, achando que ele não voltou tão bem. Tem um jogo domingo. O Vasco, sei lá, um cenário hipotético aqui. Ganha do Flamengo por 2-0, 2 gols do Pedro Raul. O Pedro Raul faz um jogo incrível. Além do gol, marca bem. Enfim, faz um partidaço. O André não deixa passar nada. E aí, meu irmão, a galera bota no colo. E a arquibancada já tem musiquinha, né? Vai tomar caju. É o Pedro Raul, é o Pedro Raul. E é assim, irmão, é futebol. Então, eles têm essa dádiva do jogo seguinte, né? Então, sempre tem a oportunidade do próximo jogo para limpar a imagem. Como são dois jogadores de muita qualidade, então depende só deles no domingo aí para mudar essa pressão e essa atmosfera negativa nesse momento do torcedor. É isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí na parte da tarde eu chego com a segunda edição. Valeu? 1, 2, 3, futebol lá, somos junto, família. E a qualquer momento que volta vai, tamo junto. Valeu, fui.